Quando Ethan Cross, o milionário feito a pulso, entrou naquela academia de polícia, pensou que estava ali para inspirar. Mal sabia ele que estava prestes a reencontrar a única mulher capaz de o derrubar. A mulher que ele tinha destruído há 5 anos, quando escolheu a sua empresa em detrimento do coração dela. De pé naquele palco confiante e impecável, ele paralisou no momento em que viu Maya Brooks, agora uma instrutora respeitada, a observá-lo com olhos que recordavam cada promessa quebrada. O que começou como uma humilhação pública tornar-se-ia a sua última oportunidade de redenção, mas só se estivesse disposto a trocar a sua vivenda de luxo por uma esfregona, o seu orgulho pelo serviço e a sua imagem perfeitamente construída pela verdade nua e crua. Alguns homens perseguem o sucesso a vida toda, mas Ethan estava prestes a aprender que a verdadeira riqueza se mede em segundas oportunidades que não merecemos, mas pelas quais lutamos de qualquer maneira. Se alguma vez teve de escolher entre o que quer e quem ama, ou se acredita que as pessoas podem realmente mudar, esta história está prestes a provar que, por vezes, perder tudo é a única forma de encontrar o que realmente importa. Os assentos de couro do Mercedes prateado de Ethan pareciam frescos contra as suas costas enquanto ele passava pelos portões de ferro da academia de polícia. A luz do sol matinal cintilava no capote. Verificou o seu reflexo no retrovisor uma última vez. Cabelo impecável, gravata direita, sorriso confiante no lugar. Estava pronto. As notas do discurso estavam no banco do passageiro, com as pontas amassadas dos ensaios. Harper tinha escrito a maior parte, mas ele tinha lhe dado os seus próprios retoques. Histórias sobre como construiu a sua empresa do zero. Lições sobre determinação e espírito de iniciativa. O tipo de coisas que caíam bem junto de jovens ambiciosos. Isto era suposto ser fácil. Uma aparição rápida. Apertar algumas mãos. Inspirar alguns aspirantes. Reconstruir a sua imagem pública depois daquele negócio controverso do ano passado. Harper chamava-lhe gestão de reputação. Ele chamava-lhe cumprir um requisito. O parque de estacionamento estendia-se à sua frente repleto de sedãs e carrinhas banais. O seu Mercedes parecia deslocado, demasiado brilhante, demasiado caro. Ele não se importava. Tinha ganho cada cêntimo. O comandante Daniels esperava-o junto ao edifício principal. Um homem de ombros largos, cabelo grisalho e olhar afável. O seu aperto de mão era firme. Sr. Cross, obrigado por ter vindo. Ethan, por favor. Ele exibiu o seu sorriso ensaiado. É um prazer estar aqui. Os aspirantes estão entusiasmados. Não temos muitas histórias de sucesso como a sua. O comandante gesticulou em direção ao campo de treinos. Milionário feito a pulso aos 30. Isso é impressionante. Ethan seguiu-o através do cimento, passando por grupos de jovens em uniformes de treino. Pareciam tão sérios, tão focados. Ele lembrava-se de ter aquela idade, sedento por algo mais. Tive alguma sorte, disse Ethan, embora não acreditasse realmente. Sorte era o que as pessoas sem sucesso culpavam. Ele tinha trabalhado 16 horas por dia durante anos. Sacrificou tudo, tudo. O comandante apresentou-o a vários instrutores. O sargento Miles, um homem atarracado com uma carranca permanente, mal lhe apertou a mão. Outros foram mais afáveis, mais acolhedores. Ethan tomou notas mentais dos nomes deles, como Harper o ensinara. As pessoas gostavam quando nos lembrávamos. O discurso começa em 10 minutos, disse o comandante Daniels. O auditório fica logo depois daquelas portas. Eu faço a apresentação. Ethan acenou com a cabeça. O seu coração batia firme e calmo. Tinha dado dezenas de discursos, palestras inspiradoras, conferências de negócios, reuniões com investidores. Isto não era nada. Ele atravessou as portas duplas para o corredor pouco iluminado. A entrada do auditório brilhava à frente, resplandecente com as luzes do palco. Vozes ecoavam lá de dentro. Vozes jovens, ansiosas, prontas para serem impressionadas. A voz do comandante ressoou pelos altifalantes. Minhas senhoras e meus senhores, é uma honra apresentar o orador convidado de hoje. Com apenas 30 anos, ele construiu uma empresa de tecnologia que vale milhões. Começou com nada mais do que um portátil e um sonho. Por favor, deem as boas-vindas a Ethan Cross. Aplausos encheram o ar. Ethan ajeitou a gravata e subiu ao palco. As luzes atingiram no primeiro.
fortes e quentes. Ele piscou, deixando os olhos habituarem-se. Fileiras de aspirantes enchiam os assentos, pelo menos uma centena deles. Aplaudiram educadamente. Alguns sorriram, outros pareciam céticos. Abriu a boca para começar. Obrigado por... Então viu-a, de pé ao lado do palco, braços cruzados. Vestia um uniforme de instrutora com o crachá de identificação preso ao peito, cabelo preso num coque arrumado, olhos escuros a observá-lo com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Maia. As palavras morreram na sua garganta. O seu discurso cuidadosamente preparado desvaneceu-se da sua mente. Tudo o que via era ela, Maya Brooks, a mulher que amara, a mulher que perdera, a mulher que ele tinha destruído. Ela estava ao lado de um jovem aspirante, alto e com ar confiante. O rapaz tinha aquela mesma sede que Ethan se lembrava da sua própria juventude, mas Ethan mal o registou. O seu mundo inteiro tinha se reduzido ao rosto de Maya. Ela não sorriu, não franziu a testa, apenas o observava com aqueles olhos firmes e indecifráveis. Há quanto tempo estariam ali parados? Segundos? Minutos? Os aplausos tinham se desvanecido. Os aspirantes esperavam. A boca de Ethan estava seca. As suas mãos tremiam contra o púlpito. Ele pigarreou. Olhou para as suas notas. As palavras estavam desfocadas. Obrigado por me terem aqui hoje. A sua voz saiu errada, trêmula, incerta, não o tom confiante que praticara. A expressão de Maya não mudou. Ela bem poderia ter sido esculpida em pedra. Sou Ethan Cross e eu... Perdeu o fio à meada. Encontrou-o novamente. Comecei a minha empresa há 5 anos, no meu apartamento. Apenas eu e um portátil. Alguém na terceira fila tossiu. O som ecoou no silêncio. Trabalhei muito, muito duro. A sua voz falhou. Jornadas de 16 horas, às vezes 20. Desisti de tudo para que funcionasse. Ele olhou para Maya novamente. Erro. Os olhos dela tinham algo agora. Não raiva. Não tristeza. Algo pior. Nada. Como se ele não importasse em nada. O jovem aspirante ao lado dela inclinou-se e sussurrou algo. Ela acenou ligeiramente com a cabeça. Profissional. Calma. O discurso preparado de Ethan sobre determinação e sucesso parecia oco na sua boca. O que importava a estes aspirantes o seu dinheiro, a sua vivenda, o seu carro? O que importava tudo aquilo quando tinha perdido a única coisa que era real? Sabem uma coisa? Ele pousou as notas. Peço desculpa. Acho que preciso... Estou a receber uma chamada. Tirou o telemóvel. Ecrã em branco. Nenhuma chamada. Mas a mentira deu-lhe uma saída. Lamento muito. Isto é urgente. Tenho de atender. Ele afastou-se do púlpito. Obrigado pelo vosso tempo. Os aspirantes sentaram-se em silêncio confuso. O comandante Daniels levantou-se do seu lugar, preocupado. O sargento Miles abanou a cabeça com desgosto. Mas Ethan via apenas Maya. Enquanto ele se apressava a sair do palco, os seus olhos encontraram-se por apenas um momento. 5 anos desabaram naquele único olhar. Todo o amor, toda a dor, todo o arrependimento. Então ele passou pela porta do palco e entrou no corredor. O ar fresco bateu-lhe no rosto. O seu coração martelava contra as costelas. Encostou-se à parede e fechou os olhos. Quais eram as probabilidades? Uma academia de polícia em Portugal. Havia dezenas delas, centenas de instrutores. Quais eram as probabilidades de ela estar ali hoje, a vê-lo fazer figura de parvo? O telemóvel vibrou, desta vez a sério. Harper. Como correu? A voz dela era vibrante, alegre. Ele não conseguia articular palavras. Ethan, estás bem? Ela está aqui. Ele pressionou a palma da mão contra a testa. Maya, ela trabalha aqui. Estava ali mesmo, a observar-me. Silêncio na linha. Depois, paralisei Harper. Paralisei completamente. Não consegui. Ele riu, mas saiu-lhe de forma quebrada. Não consegui sequer terminar um simples discurso. Ouve, apenas respira. Está tudo bem, tu podes... Saí. A meio do discurso. Eu simplesmente... saí. Harper suspirou. Ok. Isso não é ideal, mas tu consegues resolver isto. És bom a resolver as coisas. Era. Ele nunca tinha resolvido o que acontecera com Maya. Nunca sequer tentara. Apenas se atirou para o trabalho e fingiu que o buraco no seu peito não existia. Isto tudo era para ajudar a minha imagem, disse ele.
Agora provavelmente só a piorei. Esquece a tua imagem agora. E a Maya? Vais falar com ela? Não sei. Ethan, passaste 5 anos a arrepender-te do que aconteceu. Agora ela está ali mesmo. Não desperdices isto. Ele ouviu passos a aproximarem-se. Vozes. Os aspirantes estariam provavelmente a sair do auditório. Não conseguia enfrentá-los. Ainda não. Tenho de ir, disse ele. Ethan, espera. Ele desligou a chamada. Afastou-se da parede. Começou a caminhar em direção à saída. Talvez pudesse simplesmente ir embora. Entrar no carro e partir. Fingir que isto nunca aconteceu. Belo discurso, Sr. Cross. Ele parou. Virou-se. Maya estava a 3 metros de distância, com os braços ainda cruzados. Ela parecia exatamente a mesma. Não, isso não era verdade. Ela parecia mais forte, mais segura de si, como se tivesse construído uma vida que não precisava dele. Maya, realmente inspirou os aspirantes. A voz dela era monótona, vazia de emoção, muito profissional. Eu não sabia que trabalhavas aqui. Por que haverias de saber? Ela inclinou a cabeça. Não falamos há 5 anos. O corredor parecia demasiado pequeno, demasiado silencioso. Ele queria dizer tantas coisas. Pedir desculpa, explicar, implorar por outra oportunidade. Estás bonita, disse ele em vez disso. O riso dela foi cortante. É isso que queres dizer agora? Não, quer dizer... Sim, estás. Mas não é isso. Ele passou a mão pelo cabelo. Peço desculpa pelo discurso. Eu não estava à espera. De me ver? Sim, percebi. Ela descruzou os braços. Verificou o relógio. Tenho uma aula para dar. Com licença. Ela passou por ele. Ele sentiu o leve cheiro do perfume dela. O mesmo que ela usava. A memória atingiu-o como um soco. Maya, espera. Ela não parou. Nem sequer abrandou. Ele viu-a desaparecer ao virar da esquina. O seu coração sentia-se pesado. As suas mãos ainda tremiam. Não era assim que devia ter acontecido. Nada disto era suposto acontecer. Mas Harper tinha razão. Maya estava ali. Depois de 5 anos a pensar nos e se, ele tinha uma oportunidade. Talvez a sua única oportunidade. Ele só tinha de descobrir o que fazer com ela. O sol da tarde batia forte no campo de treinos. Ethan estava sentado no seu carro, janelas fechadas, ar-condicionado ligado. Devia ir embora, voltar para Lisboa, para o seu escritório e as suas reuniões e a sua vida normal. Mas não conseguia. Ainda não. Através do para-brisas, ele observava os aspirantes a fazerem exercícios. Moviam-se em formação, precisos e disciplinados. Os instrutores gritavam correções. Toda a cena parecia algo saído de um filme. Então, ele viu Maya. Ela caminhou para o campo com aquele mesmo passo confiante. Os aspirantes endireitavam-se quando ela passava. Parou ao lado de um grupo a fazer flexões, corrigindo a postura de alguém. Profissional, competente, respeitada. Um jovem correu até ela. Alto, de pele clara, talvez 20 anos. O mesmo aspirante que estivera com ela durante o discurso. Ele disse algo que a fez rir. Rir de verdade. O rosto dela iluminou-se por completo. O peito de Ethan apertou. O jovem tocou-lhe no braço. Apenas um gesto breve e amigável. Mas Ethan viu-o. A familiaridade fácil. A forma como Maya sorriu para ele. Seria ele o namorado dela? O pensamento deixou Ethan enjoado. O aspirante era mais novo do que ela. Muito mais novo. Mas talvez fosse isso que ela queria agora. Alguém sem bagagem. Sem um histórico de escolher negócios em vez do amor. Alguém que não fosse ele. O comandante Daniels apareceu à janela de Ethan batendo no vidro. Ethan sobressaltou-se. Depois abriu-a. Ainda estás aqui, disse o comandante. Não uma pergunta. Uma observação. Eu estava apenas... Precisava de 1 minuto. Um belo discurso lá atrás. Ethan fez uma careta. Sim, lamento por aquilo. Não vai refletir mal na academia. Eu garanto. Não estou preocupado com isso. O comandante encostou-se ao carro. Estou preocupado contigo. E com a Maya. Então ele sabia. Claro que sabia. Maya provavelmente contou-lhe tudo. Ou talvez fosse óbvio, pela forma como Ethan se desmoronou no palco. Temos uma história, disse Ethan em voz baixa. Imaginei. O comandante acenou com a cabeça em direção ao campo. Ela é uma boa instrutora. A melhor que temos. Os aspirantes respeitam-na. Ela sempre foi boa no que fazia. Ethan observou-a demonstrar um movimento.
Melhor do que eu alguma vez lhe dei crédito. Aquele jovem com ela, Logan Reed, é o nosso aspirante mais promissor. Lembrou-me de mim mesmo naquela idade. O comandante sorriu. Inteligente, ambicioso, bom coração. As palavras atingiram Ethan como água gelada. Logan, o seu aspirante mais promissor. Claro que alguém como Maya se apaixonaria por alguém promissor. Alguém com futuro. Alguém que não fosse um viciado em trabalho egoísta, que tinha deitado fora a melhor coisa da sua vida. Isso é bom, conseguiu dizer Ethan. Estás a pensar ficar por cá durante uns tempos? Estamos aqui a semana toda com este grupo. Não sei. Provavelmente não devia. Bem, o comandante afastou-se do carro. A porta está aberta se mudares de ideias. Poderíamos usar alguém com a tua experiência. Mente para negócios, habilidades de liderança. Poderia fazer-te bem também. Ele afastou-se antes que Ethan pudesse responder. Ethan sentou-se no silêncio do seu carro. Observou Maya a rir com Logan novamente. Observou a facilidade com que interagiam, professora e aluno. Ou talvez mais. Ele ligou o motor. Devia ir embora. Isto era uma tortura. Mas ao engrenar a marcha atrás, viu Maya olhar para o parque de estacionamento. Apenas por um segundo. Os olhos dela encontraram o seu carro. Então, ela desviou o olhar. Virou-se de novo para os seus aspirantes. Como se ele nem sequer estivesse ali. Ethan voltou a colocar o carro em ponto morto. Ele não estava pronto para partir. Ainda não. A cantina da academia cheirava a comida de refeitório e a detergente para o chão. Ethan sentou-se sozinho numa mesa de canto, empurrando a massa no seu prato. Ele não se lembrava de ter decidido ficar para o jantar. O seu corpo simplesmente moveu-se no piloto automático. Caminhou do parque de estacionamento para o edifício. Entrou na fila. Pegou na comida. Agora ele estava ali sentado como um idiota, à espera de outro vislumbre de Maya. Os aspirantes enchiam as outras mesas, a rir e a conversar. Jovens com toda a vida pela frente. Ethan sentia-se um ancião em comparação. Desgastado, esgotado. Importa-se que me sente? Ethan olhou para cima. Logan estava ali com um tabuleiro, exibindo aquele sorriso aberto e amigável. De perto, parecia ainda mais jovem, com cara de criança. Sincero. A mesa está livre, disse Ethan. Logan sentou-se. Aquele discurso hoje foi intenso. Foi um desastre. Foi real. Logan deu uma dentada no seu hambúrguer. Melhor do que alguns discursos corporativos polidos. Parecias humano. Humano. Sim. Quebrado era mais apropriado. Sou o Logan, já agora. Logan Reed. Ethan. Apertaram as mãos. O aperto de Logan era firme, confiante. Eu sei quem és. Toda a gente sabe. Milionário feito a pulso. É impressionante. É só dinheiro. Logan riu. Deve ser bom poder dizer isso. Ethan não respondeu. Observava a porta, à espera. Estás à procura de alguém? Perguntou Logan. Não, apenas não. Mas então Maya entrou. Moveu-se pela fila, pegando numa salada e água. O uniforme profissional ainda impecável apesar do longo dia. Pagou e virou-se para procurar um lugar. Os olhos dela pousaram em Ethan. Por apenas um momento, algo cintilou no rosto dela. Depois, desapareceu. Ela começou a caminhar em direção a uma mesa no lado oposto. Ethan levantou-se. Não o planeou. O seu corpo simplesmente moveu-se. Maya. Ela parou. Virou-se lentamente. Sim? A cantina pareceu ficar mais silenciosa. Ou talvez isso fosse apenas na sua cabeça. Logan observava com interesse. Podemos falar? Estamos a falar. Quero dizer, falar a sério. Sobre como fugiste do palco hoje. A voz dela permaneceu calma, nivelada. Mas ele ouviu o tom de acidez por baixo. Ou sobre como não ligaste há 5 anos. Ambos. Nenhum. Não sei. Ele aproximou-se. Eu não sabia que estavas aqui. Se soubesse, terias o quê? Preparado melhor? Trazido um discurso melhor? Ela pousou o tabuleiro numa mesa próxima. Ou teria simplesmente evitado este lugar por completo. Isso não é justo. Justo? A voz dela subiu ligeiramente. O suficiente para que os aspirantes próximos olhassem. Queres falar sobre o que é justo? Logan levantou-se incerto. Instrutora Brooks, está tudo bem? Estou bem, Reed. Obrigada. Mas Ethan mal o ouvia. Ele só via Maya, a mulher que amara, a mulher que magoara. Seguiste em frente com bastante facilidade, disse ele. As palavras saíram antes que pudesse impedi-las. Amargo,
ciumento. Os olhos dela faiscaram. Desculpa, eu vi-vos os dois, no campo, a rir. Pareciam bastante próximos. Estás a falar a sério agora? Ela deu um passo em frente. Apontou para Logan. Tu pensas... Não sei o que pensar, mas ele é claramente importante para ti. O riso de Maya foi cortante e sem humor. Tu não fazes a mínima ideia do que estás a falar. Então diz-me, eu não te devo nada, Ethan. Tu abdicaste desse direito quando escolheste a tua empresa, em vez do nosso futuro. As palavras atingiram-o como um estalo, verdadeiras e dolorosas. Isso não é. Perdeste a minha formatura da academia por causa de uma reunião. Uma reunião que poderia ter sido reagendada. Perdeste o meu aniversário, o nosso aniversário de namoro. Cada momento importante. Eu estava a construir algo. Tu estavas a fugir. De mim, de nós. De tudo o que te exigisse ser vulnerável. Logan pigarreou. Eu vou só... O Logan é um aspirante, disse Maya, a voz dela afiada. Clara, um dos meus alunos. É só isso. As palavras demoraram a assentar. Ethan olhou para Logan, realmente olhou para ele. Viu o distintivo de instrutora no uniforme de Maya. Viu o crachá de aluno no de Logan. Ele não é? Não, Ethan. A voz de Maya baixou, fria, final. Ele não é. Logan agarrou o tabuleiro. Eu vou só se ficar por ali, bem longe. Ele apressou-se a sair, miúdo esperto. Ethan sentiu o rosto queimar. Tu não pensaste. Nunca pensas. Apenas assumes. Ela agarrou o tabuleiro. Tal como assumiste que o teu negócio era mais importante do que tudo o resto na tua vida. Maya, por favor, deixa-me explicar. Não há nada para explicar. Tu fizeste a tua escolha há 5 anos. Agora eu fiz a minha. Sou feliz aqui. Tenho uma boa vida. E não preciso que voltes e a estragues. Ela afastou-se. Deixou-o ali parado como um tolo. De novo. Ethan afundou-se de novo na cadeira. À sua volta, a cantina regressou lentamente ao normal. As conversas recomeçaram. Logan lançou-lhe um olhar de simpatia do outro lado da sala. Ele tinha estragado tudo. Completamente. Acusou-a de algo que nem sequer era verdade. Deixou o ciúme tomar conta de si. Algumas coisas nunca mudavam. Naquela noite, Ethan sentou-se no seu quarto de hotel e olhou fixamente para o telemóvel. Harper tinha ligado 2 vezes. Ele não tinha atendido. O que é que ele diria? Em vez disso, ele percorreu fotos antigas. Encontrou uma de há 6 anos. Ele e Maya numa feira popular. Ela estava a rir com algodão doce na mão. Ele tinha o braço à volta da cintura dela. Pareciam tão jovens, tão felizes, tão estúpidos. Ele pensara que podia ter tudo. A empresa, o sucesso, a rapariga. Mas os negócios exigiam tempo. Noites tardias, fins de semana, atenção constante. Maya tinha compreendido ao início. Apoiava-o, mas lentamente a distância aumentou. Os encontros perdidos, os planos cancelados, as promessas que ele não conseguia cumprir. Depois veio a gota d'água. Ela pedira-lhe para conhecer a família dela, uma importante reunião de família, o 80º aniversário da avó dela. Maya implorou-lhe para ir. Ele dissera que sim, prometera que estaria lá. Então surgiu uma reunião de investidores. À última hora, crucial para o financiamento. Ele disse a Maya que não podia ir, só desta vez, que iria à próxima. Ela olhara para ele com aqueles olhos escuros. Disse, não haverá uma próxima, Ethan. Ele pensou que ela se referia à reunião. Não percebeu que ela se referia a eles. 2 semanas depois, ela terminou. Uma ruptura limpa, sem dramas. Apenas arrumou as coisas e partiu. Ele deixou-a ir. Disse a si mesmo que era para o melhor. Ele precisava de se focar no negócio de qualquer maneira. Agora, 5 anos depois, sentado naquele quarto de hotel vazio, ele sabia a verdade. Tinha sido um cobarde. Demasiado assustado para amar alguém mais do que o seu trabalho. Demasiado assustado para precisar dela mais do que ela precisava dele. O telemóvel vibrou. Harper de novo. Desta vez ele atendeu. Estás vivo? Ela perguntou. Mal. Assim tão mal. Pior. Acusei-a de estar a namorar um aspirante de 20 anos. Harper gemeu. Diz-me que não fizeste isso. Fiz. Em frente à metade da cantina. Ethan, o que estavas a pensar? Não estava, eu apenas vi-os juntos e o meu cérebro desligou. O que vais fazer? Não sei. Ela odeia-me. E eu não a culpo. Então resolve. Como?
Da forma como resolves tudo o resto, com persistência e humildade. Muita humildade. Ethan fechou os olhos. Não creio que flores resolvam a questão desta vez. Então tenta outra coisa. Algo real. Algo que mostre que mudaste. Depois de desligarem, Ethan olhou fixamente para o teto. Mudado. Teria ele mudado? Ou ainda era o mesmo viciado em trabalho egoísta que deixara Maya escapar? Só havia uma maneira de descobrir. Ele abriu um site de uma florista. Encontrou o arranjo mais caro. Rosas, lírios, tudo o que havia. Adicionou uma nota. Desculpa. Por tudo. Sempre, Ethan. Ele enviou-o para uma academia com o nome de Maya. Depois recostou-se e esperou. Não tinha a certeza se esperava que ela ligasse ou que não ligasse. Na manhã seguinte, Ethan conduziu até a academia cedo. Não tinha um plano. Apenas uma vaga sensação de que fugir novamente seria a pior decisão possível. O comandante Daniels encontrou-o no parque de estacionamento. A expressão do homem era divertida. Bom dia, Sr. Cross. Bom dia, queria pedir desculpa por ontem. Aquilo tudo foi complicado? O comandante sorriu. A vida costuma ser assim. Passei uma vergonha. Fizeste um escândalo. Há uma diferença. Ele começou a caminhar em direção ao edifício principal. A Maya é uma boa mulher, mais forte do que a maioria das pessoas pensa. Eu sei, sempre soube. Eu só não o mostrei. Ainda podes mostrá-lo, se quiseres. Chegaram à entrada principal. Através das portas de vidro, o Ethan conseguia ver o seu arranjo de flores pousado numa secretária. Bonito, caro, intacto. Ela não as aceitou, disse ele baixinho. Não. Mandou-as entregar no teu carro há cerca de 1 hora. Claro que sim. Por que é que as flores resultariam? Elas nunca fizeram nada de errado. As flores não podiam compensar 5 anos de ausência. Comandante, posso perguntar-lhe uma coisa? Diz. Aquela oferta que fez ontem, sobre ficar esta semana, como voluntário. Falou a sério. O comandante estudou-o por um longo momento. Estás a planear fazer outro escândalo? Não. Estou a planear aparecer, fazer o trabalho, estar presente. Ethan olhou-o nos olhos. Sei que não vai resolver tudo. Talvez não resolva nada, mas tenho de tentar. Por quê? Porque a Maya merece mais do que um pedido de desculpas à distância. E por quê? Ele fez uma pausa. Porque passei 5 anos a fugir disto. Estou cansado de fugir. O comandante Daniels assentiu lentamente. Está bem, mas segues as regras. Respeitas a cadeia de comando. E se a Maya te disser para ires embora, vais. Entendido? Entendido. Bom, o treino começa às 6 da manhã amanhã. Não te atrases. Ele entrou deixando Ethan no estacionamento. Ethan olhou para o seu carro, para o arranjo de flores no banco de trás. Bonito, caro, sem sentido. Ele tirou o telemóvel e enviou uma mensagem a Harper. Vou ficar esta semana. Segura as minhas chamadas. A resposta dela veio imediatamente. Orgulhosa de ti, não estragues tudo. Ele não o faria. Desta vez não. Desta vez, ele faria o que fosse preciso para provar que tinha mudado. Mesmo que a Maya nunca o perdoasse. Mesmo que tudo aquilo lhe corresse mal. Pelo menos saberia que tinha tentado. Pelo menos saberia que tinha aparecido. O despertador tocou às 5:30 da manhã. Ethan gemeu e virou-se. Todos os músculos do seu corpo doíam. 3 dias de treinos intensos tinham-no transformado numa única e enorme nódoa negra. Mas levantou-se na mesma. Tomou duche. Vestiu a roupa de treino cinzenta e simples que o comandante Daniels lhe tinha dado. Fitou-se no espelho. Tinha um aspecto cansado, áspero. Nada parecido com o empresário polido que subira àquele palco na semana anterior. Bom, o campo de treino já estava movimentado quando ele chegou. Os cadetes alongavam-se e corriam. Os instrutores davam ordens. O sol mal espreitava no horizonte, pintando tudo de laranja e dourado. Maya estava perto da pista de obstáculos. Vestia equipamento desportivo, com o cabelo bem preso para trás. Olhou para ele uma vez, depois desviou o olhar, como se ele fosse apenas mais um voluntário. Ninguém especial. Isso doeu mais do que o treino físico. Cross, gritou o sargento Miles. Estás com o grupo C, pista de obstáculos. Tenta não te envergonhares. Ethan correu até o grupo. Logan estava lá, a sorrir. Bom dia, Sr. Cross. Só Ethan está bem. Como te sentes? Como se tivesse sido atropelado por um autocarro. Logan riu. Espera até o 5º dia. Piora. Começaram o percurso.
escalar paredes, rastejar por baixo de redes, saltar barreiras. Os pulmões de Ethan ardiam. As suas mãos escorregaram nas cordas. Caiu 2 vezes. Levantou-se em ambas. Os cadetes passavam por ele facilmente. Até os mais pequenos, até aqueles que pareciam nunca ter visto um ginásio. Humilhante, não chegava para descrever a situação. Vamos, velho, gritou um cadete a brincar. Tenho 30, gritou Ethan de volta. Exato! Ele não conseguiu evitar rir, mesmo com as pernas a gritar, mesmo com o suor a escorrer para os olhos. Quando finalmente terminou em último lugar, o grupo aplaudiu na mesma. Logan ajudou-o a levantar-se. Não é mal para um trabalhador de escritório, disse Logan. Isso foi horrível, mas acabaste. É isso que importa. Ethan olhou para o outro lado do campo. Maya observava à distância. Os seus olhares cruzaram-se por apenas um segundo. Depois ela desviou o rosto, mas algo na sua expressão tinha mudado, amaciado, apenas uma fração. Talvez ela estivesse surpreendida por ele ter aparecido. Talvez esperasse que ele desistisse depois do primeiro dia. Ele não lhe daria essa satisfação. Naquela noite, uma falha de energia atingiu a academia. As luzes piscaram 1 vez, 2 vezes, depois apagaram-se completamente. Geradores de emergência foram ativados para os dormitórios e áreas principais, mas alguns corredores permaneceram escuros. Ethan tinha estado a trabalhar até tarde no escritório dos voluntários, a organizar inventários de material. Trabalho aborrecido. O tipo de coisa que ele normalmente delegaria a um assistente. Mas não havia assistentes ali. Apenas ele, uma prancheta e caixas de equipamento. Ele pegou no telemóvel para fazer luz e dirigiu-se para a saída. O corredor estendia-se à frente, escuro e vazio. Então ouviu passos. Maya apareceu ao virar da esquina, também a usar o telemóvel como lanterna. Parou quando o viu. Por um momento, nenhum dos dois falou. Faltou a luz, disse ela finalmente. Sim, reparei. O gerador deve ligar-se em breve. Provavelmente. Silêncio, constrangedor e pesado. Maya suspirou. Olha, não podemos continuar assim. Assim como? A fingir que o outro não existe. É infantil, e os cadetes estão a começar a reparar. Não estou a fingir que não existes. Estou muito ciente de que existes. Ethan, estou a tentar dar-te espaço, Maya. Foi isso que quiseste, certo? Ela cruzou os braços. O que eu quero é que as coisas sejam normais, profissionais. Conseguimos fazer isso? Não sei, conseguimos. As luzes de emergência piscaram. Acenderam-se fracas e amareladas, apenas o suficiente para ver. O rosto de Maya parecia cansado na luz fraca. Bonito, mas cansado. Ainda bem que ficaste, disse ela baixinho. Pela semana, quero dizer. Os cadetes gostam de ti. Mesmo sendo horrível na pista de obstáculos, um pequeno sorriso, especialmente por causa disso. Mostra-lhes que o sucesso não significa ser perfeito em tudo. Eu definitivamente não sou perfeito. Não, não és. As palavras deveriam ter magoado. Em vez disso, pareceram honestas, reais. Tive saudades tuas, disse Ethan. Todos os dias durante 5 anos. Tive saudades tuas. O sorriso de Maya desvaneceu-se. Não faças isso. Não fazer o quê? Dizer a verdade? Não tornes isto mais difícil do que precisa ser. Já é difícil, Maya, ver-te todos os dias. Saber que destruí o que tínhamos. Não o destruíste sozinho. Eu deixei-te. Fiquei à espera, a torcer para que mudasses, a torcer para que me escolhesses. Ela encostou-se à parede. Fui tão estúpida. Não foste estúpida. Foste paciente. Demasiado paciente. Eu aproveitei-me disso. Sim, fizeste. O corredor pareceu mais pequeno, mais próximo. Ethan deu um passo na direção dela. Se eu pudesse voltar atrás. Mas não podes. É assim que o tempo funciona. Só avança. Então deixa-me avançar agora. Diferente. Melhor. Maya olhou para ele. Olhou-o de verdade. Os seus olhos vasculhavam o rosto dele como se procurasse algo. Prova. Evidências de que ele falava a sério. Quase me casei, disse ela de repente. As palavras atingiram-o como água fria. O quê? Há 2 anos. Um tipo simpático. Bombeiro. Pediu-me em casamento no meu aniversário. O peito de Ethan apertou-se. E eu disse sim. Usei o anel durante 3 semanas. Planeei tudo. Ela olhou para as mãos. Depois, devolvi-o. Por quê? Porque cada vez que olhava para ele, via-te a ti.
Cada vez que ele me dizia que me amava, ouvia a tua voz. O riso dela era amargo, porque ainda te amava. Mesmo depois de tudo, ainda te amava. A confissão pairou no ar entre eles. Pesada, importante. Maia, não te estou a dizer isto para te dar esperança. Estou a dizer-te para que entendas. Não me partiste apenas o coração. Arruinaste-me para qualquer outra pessoa. Lamento. Lamentar não resolve. Eu sei, mas ainda assim lamento. Por tudo. Por ser egoísta. Por ter escolhido mal. Por te ter magoado. As luzes piscaram novamente. Estabilizaram. Maia afastou-se da parede. Preciso de ir ver os cadetes. Está bem. Ela começou a passar por ele. Ethan segurou-lhe o braço gentilmente. Ela parou, mas não se afastou. O quê? Perguntou ela. Obrigado, por me teres contado. Sobre o noivado, sobre tudo. Ela olhou para onde a mão dele lhe tocava o braço. Ele largou-a imediatamente. Algumas tempestades nunca passam de verdade, Ethan. Então, esperarei que esta passe. Algo cintilou nos seus olhos, surpresa. Talvez esperança. Ela abriu a boca para responder. Então a voz de Logan ecoou pelo corredor. Instrutora Brooks, o gerador está a portar-se de forma estranha. Maia recuou. Já vou, Reed. Ela afastou-se rapidamente. Ethan observou-a ir. A sua mão ainda formigava onde ele lhe tinha tocado no braço. Progresso. Talvez. Ou talvez apenas um desejo. De qualquer forma, ele não ia desistir. Na manhã seguinte, Ethan encontrou Logan a esforçar-se com as flexões. A forma do miúdo estava errada. Braços demasiado afastados, costas arqueadas. Olá, disse Ethan. Importas-te se ajudar? Logan desabou no chão, a respirar com dificuldade. Por favor, estou a morrer aqui. Ethan agachou-se. Estás a colocar demasiada pressão nos teus ombros. Encolhe os cotovelos, assim. Ele demonstrou. Vês? Mais controlo, menos esforço. Logan tentou de novo. Melhor desta vez. Onde aprendeste isso? Perguntou Logan. Costumava treinar muito, antes de ficar preguiçoso e rico. Logan riu. Deve ser bom ser rico, quero dizer. É sobrevalorizado. Diz o tipo com uma mansão. Uma mansão é apenas uma casa grande e vazia quando estás sozinho. Algo no tom de Ethan fez Logan parar. O miúdo sentou-se a estudá-lo. É por isso que estás aqui? Porque estás sozinho? Estou aqui porque estraguei tudo há 5 anos e estou a tentar consertar. Instrutora Brooks. Sim, imaginei. Logan pegou na sua garrafa de água. Ela é incrível, sabes? A melhor instrutora aqui, todos a respeitam. Eu sei, sempre soube. Então por que a deixaste ir? A pergunta foi direta, honesta, sem julgamento, apenas curiosidade, porque achei que a minha empresa era mais importante. Achei que podia ter os dois, mas estava enganado. Não consegues construir algo real se nunca estás realmente presente. Logan assentiu lentamente. O meu pai era assim, sempre a trabalhar, sempre ocupado. Depois a minha mãe foi-se embora. Levou a minha irmã. Agora ele senta-se naquela casa grande sozinho a perguntar-se o que aconteceu. Lamento. Não lamentes. Ensinou-me o que não fazer. Logan levantou-se. Se um dia encontrar alguém como a instrutora Brooks, não vou deixar que o trabalho se intrometa. Miúdo esperto. Tento. Terminaram o treino juntos. No final, Ethan sentiu que talvez conseguisse realmente sobreviver à semana. O seu corpo estava a adaptar-se, a ficar mais forte. Do outro lado do campo, ele viu Maia a observá-los. Ela apanhou o seu olhar. Quase sorriu. Depois desviou-se. Mas ela quase tinha sorrido. Isso era algo. Naquela noite, o comandante Daniels pediu a Ethan para fazer outro discurso. Um grupo mais pequeno desta vez. Apenas os cadetes da unidade de Maia. Presença voluntária. Eu não acho que... Ethan começou. Eles querem ouvir-te. O comandante interrompeu. Conversa de verdade. Não aquela coisa corporativa polida. Apenas tu. Honesto. Assim, Ethan ficou de pé na sala comum naquela noite. 20 cadetes sentados em cadeiras e sofás. Maia estava na parte de trás, de braços cruzados, a observar, a avaliar, sem púlpito desta vez, sem notas. Apenas ele e a sua verdade. Falhei, começou ele. Simples, direto. Há 5 anos tinha tudo o que queria. Uma mulher que amava, uma empresa que construí do nada, um futuro que parecia perfeito. A sala estava em silêncio, mas estava aterrorizado.
aterrorizado de precisar de alguém, aterrorizado de ser vulnerável. Por isso escondi-me no meu trabalho. Convenci-me de que o sucesso significava longas horas e sacrifício, que o amor podia esperar. Ele olhou para Maya. Ela não desviou o olhar. Perdia, porque era demasiado orgulhoso para admitir que precisava de ajuda. Demasiado assustado para admitir que talvez o dinheiro e o sucesso não fossem tudo. Logan inclinou-se para a frente, a ouvir atentamente. Estão todos aqui porque querem servir, proteger pessoas. Isso exige coragem, mas a verdadeira coragem não é apenas física, é emocional. É admitir quando estamos errados. É escolher as pessoas em vez do orgulho. Ele fez uma pausa, reuniu os seus pensamentos. Não estou aqui como uma história de sucesso, estou aqui como um aviso. Não cometam os meus erros. Não deixem que o medo vos afaste do que importa, porque no fim de contas, a vossa conta bancária não vos pode dar a mão. A vossa mansão não vos pode dizer que está orgulhosa de vocês. O sucesso não significa nada se não tiverem ninguém com quem partilhá-lo. Silêncio. Então um cadete começou a aplaudir, depois outro. Em breve, a sala inteira aplaudiu. Mas Ethan apenas observava Maya. A sua expressão tinha amaciado. Os seus olhos estavam brilhantes. Ela descruzou os braços. Quando a sala esvaziou, ela aproximou-se dele lentamente. Aquilo foi real, disse ela baixinho. Sim, foi. Primeira vez que foste real em muito tempo. Estou a tentar. Ser melhor. Ser honesto. Nota-se. Eles ficaram ali. Perto, mas sem se tocarem. O ar entre eles parecia carregado. Diferente de antes. Maya? Não, ainda não. Preciso de tempo para pensar. Está bem. Ela deixou-o ali, mas desta vez olhou para trás. Apenas uma vez. E aquele olhar continha algo novo. Algo como possibilidade. No dia seguinte, o comandante Daniels encarregou Maya e Ethan de reverem juntos os relatórios dos cadetes. Avaliações de desempenho, burocracia, coisas administrativas aborrecidas. Sentaram-se a uma mesa no escritório, com os dossiês espalhados entre eles. No início, o silêncio era constrangedor, forçado. Então, Maya fez um comentário sobre a caligrafia de Logan. Parece que uma aranha bêbada caiu na tinta. Ethan riu. Isso é generoso. Eu estava a pensar mais como um ataque. Ethan, o quê? Estou a concordar contigo. Ela tentou não sorrir. Falhou. És horrível. Sou honesto. Eles trabalharam nos dossiês. Lentamente, o velho ritmo regressou. A troca de brincadeiras fácil, as piadas partilhadas, pequenos comentários que só eles entenderiam. Maya estendeu a mão para uma pasta. Ethan estendeu a mão para ela ao mesmo tempo. As suas mãos tocaram-se. Ambos congelaram. Nenhum dos dois se afastou imediatamente. Desculpa, disse Maya. Não, eu... A pasta escorregou. Papéis espalharam-se pela mesa. Ambos se inclinaram para os apanhar. Maya pegou numa fotografia que tinha caído da pasta de Ethan. A fotografia dela, de há 6 anos. O carnaval. Algodão doce e risos. Ela olhou para ela. Guardaste isto? Sim. Por quê? Porque me lembra de quando era feliz. Verdadeiramente feliz. Maya pousou a fotografia com cuidado. Devias deitá-la fora. Não consigo. Por quê? Porque algumas memórias valem a pena guardar, mesmo que doam. Ela olhou para ele. Olhou-o de verdade. Os seus olhos estavam suaves, incertos. Odeio-te, sussurrou ela. Mas não havia raiva nisso. Apenas dor. Eu sei. Arruinaste tudo. Eu sei. Devia fazer-te ir embora. Dizer ao comandante Daniels que isto não está a resultar. Devias, mas não consigo. A voz dela quebrou-se ligeiramente. Porque uma parte de mim quer-te aqui. E odeio isso também. Ethan estendeu a mão por cima da mesa. Pegou na mão dela. Ela deixou-o. Não te estou a pedir que me perdoes, disse ele. Estou apenas a pedir-te que me deixes tentar. Que te deixe mostrar que mudei. E se não tiveres? E se ainda fores a mesma pessoa? Então dizes-me para ir embora. E eu irei. Mas dá-me a oportunidade de provar. A chuva começou a cair lá fora. Suave no início, depois mais forte. O som preencheu o silêncio entre eles. Maya apertou a mão dele uma vez. Depois, soltou-a. Está bem, disse ela baixinho. Tens a tua oportunidade, mas Ethan, não a desperdices. Não vou, prometo. Eles voltaram à papelada. Mas tudo parecia diferente agora. Mais quente, mais próximo. Como se talvez, apenas talvez,
estivessem a encontrar o caminho de volta para algo real. A tempestade atingiu aquela noite sem aviso. Raios rasgaram o céu. Trovoada abalou os edifícios. A chuva batia nas janelas como punhos. A energia voltou a falhar, desta vez de vez. O comandante Daniels reuniu todos no ginásio principal, o local mais seguro durante a tempestade. Trouxeram cobertores e lanternas de emergência. Fizeram com que se sentisse quase aconchegante, apesar do caos lá fora. Os cadetes amontoaram-se em grupos a contar histórias, a jogar cartas à luz de lanternas, a aproveitar o melhor possível. Ethan sentou-se com Logan e mais alguns. Maya estava do outro lado da sala com os outros instrutores, mas ele sentia a sua presença, sempre ciente de onde ela estava. Isto é meio divertido, disse Logan. Tipo acampar. Acampar com 100 pessoas, acrescentou outro cadete. Mesmo assim, conta. A tempestade rugia mais alto. Alguém sugeriu histórias de fantasmas. O ambiente mudou. Ficou brincalhão, mais leve. Ethan viu-se a rir de uma história sobre uma esquadra de polícia assombrada. O cadete que a contava estava animado, a fazer sons de fantasma e a abanar os braços. Ele olhou para o outro lado da sala. Maya estava a observá-lo, a sorrir, um sorriso verdadeiro. O primeiro sorriso verdadeiro que ela lhe tinha dado desde que ele chegara. O seu coração fez algo estranho, deu um salto. Relembrou-o do que era sentir-se visto por ela. À medida que a noite avançava, as pessoas começaram a adormecer. As histórias silenciaram. O ginásio encheu-se de respirações suaves e do som da chuva. Ethan encontrou um lugar perto da parede. Puxou um cobertor sobre si. Tentou dormir. Então, sentiu alguém sentar-se por perto. Maya. Ela não disse nada. Apenas se sentou ali, embrulhada no seu próprio cobertor. Perto o suficiente para sentir o seu calor. Longe o suficiente para manter distância. Não consegues dormir, sussurrou ele, com demasiadas coisas na cabeça. Queres falar sobre isso? Na verdade, não. Sentaram-se num silêncio confortável. A tempestade continuava o seu ataque, mas ali, naquele ginásio cheio de pessoas a dormir, tudo parecia calmo, seguro. Obrigado, disse Maya baixinho. Pelo quê? Por teres ficado, por teres tentado, por seres diferente. Não tenho a certeza se sou assim tão diferente ainda. Estás a tentar. Isso é mais do que fazias antes. Ethan moveu-se. Tirou o casaco. Estendeu a mão e colocou-o sobre os ombros de Maya. Ela olhou para ele, surpresa. Estás com frio, disse ele simplesmente. Tenho um cobertor. Agora tens os dois. Ela não o tirou. Apenas o puxou para mais perto. O casaco ainda continha o seu calor. Ethan, sim? Se tentássemos de novo, um dia, o que seria diferente? A pergunta pairou no ar, pesada de possibilidade. Tudo, disse ele. Eu estaria presente, verdadeiramente presente. Não apenas fisicamente ali, mas mentalmente, emocionalmente. Escolheria-te a ti todas as vezes. Dizes isso agora. Eu sei. E continuarei a dizê-lo. E mais importante, mostrá-lo-ei, todos os dias. Maya virou-se para olhá-lo. A luz da lanterna iluminou o seu rosto, fez os seus olhos brilharem. Quero acreditar em ti. Então acredita em mim. Ela estendeu a mão, tocou na mão dele. Apenas os seus dedos contra os dele. Uma ligação, frágil, mas real. Depois ela recuou. Preciso de mais tempo. Esperarei. O tempo que for preciso. Ela assentiu. Ajustou o casaco dele nos ombros. Encostou-se novamente à parede. Sentaram-se ali no escuro, sem se tocarem, mas próximos. A tempestade rugia lá fora, mas lá dentro, algo suave estava a crescer, algo que parecia esperança. A manhã chegou demasiado depressa. A tempestade tinha passado, a energia voltou. Todos saíram do ginásio, cansados e amarrotados, mas o ambiente era bom, leve. A experiência partilhada tinha aproximado todos. Ethan dirigiu-se para o pequeno almoço com Logan. Estavam a rir de algo estúpido quando Ethan reparou nos sussurros, cadetes a olhá-lo, depois para Maya, depois a sussurrar uns aos outros. O que se passa? Perguntou ele a Logan. Logan moveu-se desconfortavelmente. As pessoas viram-vos os dois ontem à noite, sentados juntos a conversar. E então? Então, as pessoas estão a perguntar-se se há algo entre ti e a instrutora Brooks. O estômago de Ethan afundou. Estávamos apenas a conversar. Eu sei disso, mas nem todos. Logan baixou a voz.
O sargento Miles já fez um comentário ao comandante Daniels, algo sobre relações inadequadas e dar mau exemplo. Isto era mau, muito mau. Maya podia meter-se em sarilhos. A sua reputação, a sua carreira, tudo pelo que ela tinha trabalhado, podia ser danificado por rumores. Por causa dele, de novo. Ele viu Maya do outro lado da cantina. O sargento Miles estava a falar com ela. O rosto dela estava tenso, estressado. Ethan começou a ir na direção deles. Logan agarrou-lhe o braço. Não vás. Vais piorar as coisas. Não posso simplesmente. Confia em mim. Deixa-a resolver. Mas Ethan não podia ficar ali parado sem fazer nada. Ele tinha causado isto. Tinha de o resolver. Mais tarde, naquela tarde, Maya recebeu uma notificação formal. Teria de comparecer perante o Conselho de Revisão da Academia. Questão de conduta inadequada e tratamento preferencial para com um voluntário. Ethan descobriu pelo comandante Daniels. O velho parecia cansado, triste. É apenas uma formalidade, disse o comandante. Mas o Miles está a forçar, ele sempre foi... Ele deixou a frase a meio. Com ciúmes? Ethan terminou. Protetor das normas, à sua maneira. A culpa é minha, não é culpa de ninguém. Mas, Ethan, precisas de pensar cuidadosamente no que se segue. Ethan sabia o que tinha de fazer. Ele encontrou Maya no escritório dela. Ela levantou o olhar e o seu rosto era uma tempestade. Não, disse ela imediatamente. Não te atrevas a dizer que lamentas. Mas lamento. O teu lamento não me ajuda. Ela levantou-se. Sabes o que isto pode fazer à minha carreira? Trabalhei tanto para chegar aqui, para ganhar respeito, para construir algo real. E agora está tudo a desmoronar por tua causa, por teres decidido voltar à minha vida. Então eu vou-me embora. O quê? Vou-me embora. Agora mesmo. Direi à direção que a culpa foi toda minha, que te persegui, que mantiveste sempre as tuas fronteiras profissionais. Ethan, a tua carreira é mais importante do que seja lá o que for isto entre nós. Não te vou deixar perder tudo por minha causa, não outra vez. Os olhos de Maya encheram-se de lágrimas. Não percebes? Não quero que vás embora. Esse é o problema. Mesmo que estejas a destruir tudo o que construí, continuo a querer-te aqui. Maya, vai-te embora, Ethan. Por favor, antes que isto piore. Eu consigo arranjar isto. Deixa-me. Não consegues arranjar tudo. Às vezes as coisas simplesmente quebram e ficam partidas. As palavras atingiram-no em cheio, verdadeiras e dolorosas. Ele acenou lentamente. Está bem, eu vou. Saiu do gabinete dela, pelo corredor, até ao parque de estacionamento. Começou a chover de novo, adequado. Entrou no carro, ligou o motor, mas não conseguiu pôr-se a andar. Harper tinha razão. Não conseguia arranjar tudo, mas podia assumir a responsabilidade pelos estragos que causara. Tirou o telemóvel e ligou ao comandante Daniels. Preciso que diga algo à direção, disse Ethan. Diga-lhes que Maya Brooks não fez nada de errado. Diga-lhes que a persegui de forma inadequada. Diga-lhes que ela manteve os padrões profissionais o tempo todo. E diga-lhes que estou a sair imediatamente para evitar mais problemas. Ethan, por favor, isto é o mínimo que posso fazer. A única coisa que posso fazer. O comandante Daniels suspirou. És um bom homem. Só demoraste um pouco a perceber isso. Talvez. Ou talvez esteja apenas a fazer o que devia ter feito há anos. Colocá-la em primeiro lugar. Terminou a chamada. Sentou-se à chuva. Olhou para os edifícios da academia. Era isto. O fim da sua segunda oportunidade. O fim da tentativa de arranjar o que tinha partido. Mas pelo menos Maya estaria segura. A sua carreira sobreviveria. Ela seguiria em frente sem ele novamente, assim como devia ter feito há 5 anos. Engrenou a marcha e arrancou. A academia desapareceu no espelho retrovisor, junto com qualquer esperança que carregava. Algumas tempestades realmente passam, apenas deixam destruição na sua esteira. Passaram 2 dias, dias vazios. Ethan sentou-se na sua mansão a olhar para as paredes. Harper visitou uma vez, mas ele mandou-a embora. Não queria companhia, não queria conversa. Só queria que a sensação de vazio no peito parasse. O telemóvel vibrava constantemente. E-mails de trabalho, chamadas de negócios. Pessoas a precisar de decisões. Ele ignorou tudo. Pela primeira vez na vida, o trabalho parecia sem sentido. Na terceira manhã, acordou cedo. De qualquer forma, não conseguia dormir. Conduziu sem pensar. Deixou as mãos guiarem o volante.
Acabou nos portões da academia. Estúpido. Ele tinha partido por uma razão. Para proteger Maya. Para lhe devolver a carreira e a reputação. Mas não conseguia ficar longe. Estacionou fora dos portões. Observou o nascer do sol pintar os edifícios de dourado. Observou os cadetes começarem as suas corridas matinais. Observou os instrutores chegarem para o serviço. Então, viu o comandante Daniels a atravessar o parque de estacionamento. O velho viu-o. Aproximou-se. Bateu na janela. Ethan baixou-a. Eu sei. Não devia estar aqui. Tens razão, não devias. O comandante encostou-se ao carro. Mas já que estás aqui, podias muito bem entrar. Comandante, eu acho que não. A audiência da Maya é hoje. 3 da tarde. Revisão do conselho. O estômago de Ethan apertou-se. Ela vai ficar bem? Depende. Miles ainda está a insistir numa repreensão. Mas a tua declaração ajudou. E libou-a da maioria das acusações. Bom, isso é bom. Podias fazer mais. Como? Vem trabalhar. Manutenção, limpeza. Mostra à direção que estás disposto a servir sem reconhecimento. Mostra-lhes que Maya não teve nada a ver com tratamento preferencial. O comandante Daniels endireitou-se. Não vai arranjar tudo, mas pode inclinar a balança. Ethan olhou para a academia, para o lugar que Maya amava, o lugar onde construíra a sua vida. Eu faço isso, sem carro vistoso, sem roupa cara, apenas trabalho. Entendido. O comandante acenou. Bom, começa pelo campo de instrução. Precisa de ser varrido. A vassoura está no barracão. Maya chegou cedo com o estômago às voltas. A audiência seria em 6 horas. 6 horas para decidir se a sua carreira sobreviveria. Mal dormira. Continuava a repetir tudo na cabeça. A noite no ginásio. Os sussurros. O confronto com Ethan. O rosto dele quando lhe disse para ir embora. Odiava-se por isso. Por o ter afastado de novo. Mas que escolha tinha ela? A sua carreira estava em jogo. Tudo pelo que tinha trabalhado. Caminhou em direção ao seu gabinete de cabeça baixa, tentando não fazer contato visual com ninguém. Então viu-o, Ethan, no campo de instrução, vestindo jeans simples e uma t-shirt cinzenta. A varrer. Na verdade, a varrer o cimento com uma vassoura grande. Ela parou. Fitou-o. Ele não anotou. Apenas continuou a trabalhar, empurrando detritos para uma pilha. Os seus movimentos eram firmes, focados, como se este fosse o trabalho mais importante do mundo. O que está ele a fazer aqui? O sargento Miles apareceu ao lado dela com o sobrolho franzido. Não sei. Pensei que ele tinha partido. Partiu. Observaram Ethan a trabalhar. Ele terminou de varrer, pegou num saco do lixo, começou a apanhar detritos à volta das bancadas. Miles grunhiu. Acho que o dinheiro não compra o orgulho. O homem está a fazer trabalho braçal. Ele afastou-se. Maya permaneceu paralisada. Por que estava Ethan ali? Por que estava a fazer aquilo? Queria ir ter com ele. Exigir respostas. Dizer-lhe para ir embora, antes que piorasse as coisas. Mas algo a deteve. A maneira como ele se movia, cuidadoso, deliberado, como se quisesse estar ali, como se aquilo lhe importasse. Virou-se e foi para o seu gabinete, mas não conseguia concentrar-se. Continuava a olhar pela janela para o campo de instrução, para Ethan. Nas horas seguintes, Ethan trabalhou, limpou o equipamento, lavou tapetes de treino, organizou armários de arrumos, o que quer que o comandante Daniels lhe pedisse para fazer. As suas mãos ficaram sujas, a sua camisa ficou suada, as suas costas doíam. Ele adorava. Aquilo era real, tangível, não como o sucesso abstrato de gerir uma empresa. Aquilo era serviço real, ajudar, contribuir. Logan encontrou-o à hora do almoço. O rapaz parecia confuso. Sr. Cross, o que está a fazer? A ajudar. Mas por quê? Porque preciso. Ethan empilhou outro tapete. Porque a Maya merece mais do que o que lhe dei. Ela tem a audiência hoje. Eu sei. Logan mudou de posição, desconfortável. Toda a gente está a falar disso. A maioria das pessoas acha que ela vai ficar bem. Mas o Miles quer que ela seja castigada. Sim. Ethan pousou o tapete. Limpou o suor da testa. Posso perguntar-te uma coisa? Claro. O que te fez querer ser polícia? Logan pensou. O meu pai. Estava sempre a trabalhar. Sempre a perseguir algo maior, melhor. Deixou a minha mãe a chorar à mesa do jantar mais noites do que consigo contar. Olhou para o chão.
Quero ser diferente. Quero servir as pessoas, estar presente, importar-me de maneiras que não sejam sobre dinheiro. As palavras atingiram Ethan em cheio. Este rapaz era tudo o que Ethan devia ter sido, focado no que importava, nas pessoas em vez dos lucros. Vai ser ótimo, disse Ethan suavemente. Não deixes que ninguém te diga o contrário. Obrigado, Logan hesitou. Pelo que vale, acho que estás a mudar. Eu vejo. Talvez a instrutora Brooks também veja. Talvez. Ou talvez já seja tarde demais. A minha mãe costumava dizer que nunca é tarde demais até morreres. E tu não morreste. Ethan riu-se apesar de tudo. Mulher sábia. Sim, ela era. Logan saiu para almoçar. Ethan voltou ao trabalho. O trabalho físico sabia bem. Purificador. Como se talvez se trabalhasse o suficiente, pudesse suar todos os seus erros. Às 3 da tarde chegaram demasiado depressa. Maya sentou-se à porta da sala da direção com as mãos a tremer. O comandante Daniels sentou-se ao lado dela. Apoio silencioso. Vai ficar tudo bem, disse ele. O teu registro é impecável. Isto é apenas um procedimento. Miles está cá há mais tempo. Tem mais influência. Miles está assustado. Com o quê? Com as coisas a mudar. Com pessoas como tu a superá-lo. O comandante sorriu. Tu és uma instrutora melhor do que ele alguma vez será. Isso aterroriza-o. A porta abriu-se. Uma mulher de aspecto severo fez-lhes um gesto para entrarem. O coração de Maya batia forte. Era isto. O conselho era composto por 3 pessoas. 2 que ela não conhecia. Uma era o diretor da academia, um homem calmo chamado Patterson. O sargento Miles sentou-se de lado, presunçoso. Instrutora Brooks. O diretor Patterson cruzou as mãos. Obrigado por ter vindo. Por favor, sente-se. Maya sentou-se. Tentou manter as mãos quietas. Analisamos a queixa apresentada pelo sargento Miles. Alegações de conduta inadequada com o voluntário Ethan Cross. Tratamento preferencial. Comportamento antiprofissional. Patterson olhou para ela. O que tem a dizer? Maya respirou fundo. Senhor, mantive os limites profissionais em todos os momentos. O Sr. Cross e eu temos história, mas nunca deixei que isso interferisse nas minhas funções. Foi vista sentada perto dele durante a tempestade, interveio Miles. Vários cadetes relataram isso. Estávamos num ginásio com 100 outras pessoas. Toda a gente se sentou perto de alguém, mas escolheu sentar-se perto dele especificamente. Sentei-me perto de uma parede vazia. Ele por acaso estava por perto. Patterson levantou uma mão. Sargento Miles, deixe-a terminar. Miles recostou-se com a mandíbula tensa. O Sr. Cross voluntariou-se para ajudar durante uma semana, continuou Maya. Eu tratei-o como qualquer outro voluntário, sem tratamento especial, sem favoritismo. Se a minha conduta foi inadequada, peço desculpa, mas não fiz nada de errado. Patterson acenou, olhou para as suas notas. Temos também uma declaração do Sr. Cross, bastante detalhada. Ele assume total responsabilidade por qualquer aparência de impropriedade. Diz que manteve os padrões profissionais durante todo o tempo. Recusou os seus avanços. Deixou claro que nada aconteceria entre vocês. Maya piscou os olhos. Ele disse isso? Sim, ele foi muito claro. Disse que se alguém devia ser repreendido, era ele, não a senhora. Algo quente floresceu no peito de Maya. Ethan tinha-a protegido, assumido a culpa. Mesmo que isso significasse admitir que falhara. Mesmo que isso significasse humilhação. Além disso, Patterson continuou, o Sr. Cross solicitou permissão para se voluntariar para trabalhos de manutenção, sem interação com cadetes, sem presença visível, apenas serviço. Concedemos esse pedido há 3 dias. O quê? A voz de Maya surgiu num mero sussurro. Ele tem estado aqui desde o amanhecer todos os dias, a limpar, a organizar, o que quer que lhe peçamos. Nem sequer aceita almoço. Traz o dele. Patterson sorriu ligeiramente. Vi muitas pessoas a tentar comprar a sua saída dos erros. Esta é a primeira vez que vejo alguém a tentar trabalhar para sair deles. Miles mexeu-se desconfortavelmente. Ainda assim não muda? Muda tudo, sargento. A voz de Patterson era firme. A queixa era sobre favoritismo e conduta inadequada. Não temos provas de nenhum dos dois. O que temos é um voluntário que assumiu total responsabilidade e uma instrutora que manteve padrões impecáveis. Caso encerrado. Maya sentiu os olhos marejarem. E então, nenhuma repreensão,
Nenhuma marca no seu registro. Está ilibada, instrutora Brooks. O alívio abateu-se sobre ela como uma onda. Obrigada, senhor. Agradeça ao Sr. Cross. A sua declaração facilitou a nossa decisão. Patterson levantou-se. Estão dispensados. Maya saiu atordoada. O comandante Daniels seguiu-a, a sorrir de orelha a orelha. Eu disse que ia ficar tudo bem. Ele voltou, sussurrou Maya. Ele voltou e assumiu a culpa. Ele fez mais do que isso. Anda. Eu mostro-te. O comandante Daniels levou-a até o barracão de manutenção. Pela janela, ela conseguiu ver Ethan. Ele estava a organizar ferramentas, a pendurá-las em painéis perfurados com precisão cuidadosa. Ele tem feito isto há 3 dias? Perguntou Maya. Todas as manhãs, das 6 às 18 horas. Não faz pausas. Não aceita pagamento. O comandante abanou a cabeça. O homem está a tentar ganhar algo que o dinheiro não compra. O quê? Redenção. Maya observou Ethan a trabalhar. Os seus movimentos eram cansados, lentos, mas determinados. Ele ergueu o olhar. Viu-a através da janela. Os seus olhos encontraram-se. A respiração de Maya engasgou-se. Ela viu tudo naquele olhar. Arrependimento, esperança, amor, tanto amor que doía. Ethan desviou o olhar primeiro. Voltou ao trabalho, como se não merecesse olhá-la. Vai falar com ele, disse o comandante Daniels gentilmente. Não sei o que dizer. Começa com obrigado. Depois segue a partir daí. O comandante partiu. Maya ficou sozinha à porta do barracão. O seu coração batia forte. As suas mãos tremiam. Ela abriu a porta. Ethan virou-se. A surpresa cintilou no seu rosto. Maya. Olá. Silêncio. Estranho. Pesado. Soube da tua audiência, disse ele finalmente. Estás bem? Estou ilibada. Nenhuma repreensão. Bom. Isso é muito bom. Por tua causa. Ele abanou a cabeça. Porque não fizeste nada de errado. Eu apenas disse a verdade. Tu voltaste. Sim. Tá, é por quê? Ethan pousou o martelo que segurava. Limpou as mãos nas suas jeans. Porque ir embora era a saída cobarde. De novo, passei a vida inteira a fugir das consequências. De ti, da responsabilidade, de qualquer coisa que me exigisse ser vulnerável. Ele encontrou o olhar dela. Acabei de fugir. Então estás... o quê? A organizar ferramentas? A varrer chãos? Estou a aparecer, a estar presente, a servir sem reconhecimento. Ele gesticulou em volta do barracão. Isto não é glamouroso, não é impressionante, mas é real. E é por ti. Ethan, eu amo-te, Maya. Nunca parei. E sei que não mereço outra oportunidade. Sei que te magoei. Traí a tua confiança. Escolhi tudo errado. A voz dele falhou. Mas prefiro ser um Zé Ninguém ao teu lado do que um alguém sem ti. Então, se tudo o que posso fazer é organizar ferramentas em tua honra, é isso que farei. As lágrimas escorriam pelo rosto de Maya. És um idiota. Eu sei. Um idiota egoísta, viciado em trabalho, emocionalmente atrofiado. Também sei isso. E destruíste-me há 5 anos. Destruíste-me completamente. Sinto muito. Maya caminhou em direção a ele, passos lentos, diminuindo a distância entre eles. Mas tu voltaste, sussurrou ela. Tu voltaste e ficaste. E escolheste-me, mesmo quando isso significou humilhação, mesmo quando te custou o teu orgulho. Eu desistiria de tudo por ti. Eu acredito em ti. Ela estendeu a mão, tocou-lhe no rosto. Ele inclinou-se na mão dela como um homem sedento por um toque. Eu também te amo, disse ela. Que Deus me ajude. Eu também te amo. Então ela beijou-o, suavemente no início, gentil. 5 anos de dor e saudade a derreterem-se em algo quente, algo real. Os braços de Ethan envolveram-na, puxou-a para perto. O beijo aprofundou-se, tornou-se urgente, desesperado, todas as palavras que não conseguiam dizer a derramarem-se naquele momento. Quando finalmente se separaram, ambos respiravam com dificuldade. Ethan encostou a testa à dela. Não vou a lado nenhum, sussurrou ele. Desta vez não. Nunca. Prometes? Prometo. Ficaram ali, abraçados. O barracão cheirava a óleo e pó, o lugar mais pouco romântico do mundo. Mas para Maya parecia perfeito. 3 semanas depois, chegou o dia da formatura. O auditório estava lotado. Famílias, amigos, pessoal da academia, todos vestidos a rigor. Maya sentou-se com os outros instrutores. Observando os seus cadetes,
a prepararem-se para receber os seus distintivos. O orgulho inchava no seu peito. Tinham trabalhado tanto, crescido tanto. Logan, especialmente, tinha se transformado de um rapaz entusiasmado num jovem oficial confiante, pronto a servir, pronto a liderar. Ethan sentou-se na última fila. Ele tinha insistido. Não queria tirar a atenção dos cadetes, mas Maya tinha-o avistado imediatamente. Os seus olhos encontraram-se através da sala. Ele sorriu. Ela retribuiu o sorriso. O comandante Daniels fez as observações iniciais. Falou sobre serviço e sacrifício, sobre escolher algo maior do que si mesmo. Então, chegou a vez do orador estudantil. Logan caminhou até ao pódio, nervoso, mas determinado. Obrigado a todos por estarem aqui hoje, começou ele. A sua voz era firme, forte. Vim para esta academia pensando que sabia o que significava servir. Estava enganado. A multidão ouvia atentamente. Servir não é sobre glória, não é sobre reconhecimento ou elogios, é sobre aparecer todos os dias, mesmo quando é difícil, especialmente quando é difícil. Logan olhou para os instrutores, para Maya. A instrutora Brooks ensinou-me isso. Ela mostrou-me como é a verdadeira força, não a força física, a força emocional, aquela que te permite perdoar, que te permite confiar novamente depois de seres magoado. Os olhos de Maya encheram-se de lágrimas. Mas outra pessoa também me ensinou algo. Logan olhou para trás, para Ethan. Ele ensinou-me que nunca é tarde para mudar, nunca é tarde para admitir que estavas errado e tentar fazer melhor. Ele ensinou-me que a humildade não é fraqueza, é a coisa mais corajosa que se pode fazer. As pessoas viraram-se para olhar para Ethan. Sussurros e murmúrios se espalharam pela multidão, mas não eram julgadores. Eram curiosos, respeitosos. Então, enquanto nos formamos hoje e iniciamos as nossas carreiras, quero lembrar-me de ambas as lições. Servir com força, mudar com humildade, estar presente para as pessoas que amamos. Logan sorriu. Obrigado, instrutora Brooks. Obrigado, Sr. Cross. E obrigado a todos os que acreditaram em nós. Aplausos encheram o auditório. Maya limpou os olhos. O comandante Daniels estava a sorrir de orelha a orelha. A cerimônia continuou. Distintivos foram distribuídos. Nomes foram chamados. Famílias aplaudiram. Quando terminou, Maya ficou de pé com os outros instrutores, aceitando parabéns, abraçando cadetes, tirando fotografias. Então ela viu Ethan, ainda lá atrás, à espera pacientemente. Ela pediu licença, caminhou diretamente para ele. A sala ainda estava cheia de pessoas. Os seus colegas, os seus cadetes, famílias, todos a observar. Ela não se importava. Ela pegou na mão dele. Exclamações e sussurros se espalharam pela multidão, mas Maya não largou. Apenas segurou a mão de Ethan com força, à frente de todos. Maya, sussurrou Ethan, não tens de... Sim, tenho. Ela apertou a mão dele. Acabei de me esconder. Acabei de fingir. Acabei de me importar com o que as pessoas pensam. Os olhos dele brilharam. Tens a certeza? Tenho a certeza. O comandante Daniels aproximou-se, a sorrir de orelha a orelha. Bem, isto é interessante. Senhor, eu posso explicar. Não é preciso. Tenho olhos. Sou velho, não cego. Ele deu um tapinha no ombro de Ethan. Fizeste bem, meu, muito bem. Outros instrutores aproximaram-se, curiosos, alguns céticos, mas a maioria a sorrir. O sargento Miles observava do outro lado da sala. Não parecia feliz, mas também não parecia zangado. Apenas resignado, como se finalmente tivesse percebido que tinha perdido aquela batalha. Logan abriu caminho pela multidão. Instrutora Brooks, Sr. Cross. Ele estava radiante. Isso significa... significa que estamos a tentar, disse Maya. A sério desta vez. Que espetacular. Logan abraçou-os a ambos. Estou tão feliz por vocês. Mais cadetes aproximaram-se, oferecendo parabéns, partilhando alegria genuína. Ethan inclinou-se perto de Maya. Não estás preocupada com a tua reputação? A minha reputação está bem. Não fiz nada de errado. E tu também não. Pelo menos, não mais. Ela sorriu para ele. Além disso, algumas coisas valem o risco. Como o quê? Como o amor. Como segundas oportunidades. Como construir algo real com alguém que finalmente apareceu. Ethan puxou-a para mais perto. Ali mesmo, à frente de todos. Desta vez eu fico. É bom que sim. Uma semana depois,
Caminhavam juntos pelos terrenos da academia. O ar da noite estava fresco, pacífico. As coisas tinham se acalmado. Os mexericos tinham desvanecido. As pessoas aceitavam-nos como um casal. Até o sargento Miles tinha, a contragosto, felicitado Maya pela sua relação. Não consigo acreditar que isto é real, disse Maya. Depois de tudo, depois de 5 anos, estamos realmente aqui. Acredita. Ethan entrelaçou os dedos nos dela. Não vou a lado nenhum. E a tua empresa? O teu trabalho? Contratei um diretor-geral. Alguém para gerir as operações do dia a dia. Continuarei envolvido, mas não como antes. Não com dias de 16 horas. Não a perder momentos importantes. Ethan, não tens de... Sim, tenho. A minha empresa não precisa de mim a todo o segundo. Mas tu sim. E eu preciso de ti. Mais do que qualquer negócio. Mais do que qualquer sucesso. Pararam de caminhar. Maya virou-se para encará-lo. O que acontece agora? Perguntou ela. O que quisermos. Construímos algo estável, algo equilibrado. Comunicamos verdadeiramente. Priorizamos um ao outro. Assim tão simples, assim tão simples, e assim tão difícil. Ele colocou uma madeixa de cabelo atrás da orelha dela. Mas estou pronto. Para o trabalho, para a vulnerabilidade, para tudo isso. Maya pôs-se em bicos dos pés. Beijou-o suavemente. Eu também. Continuaram a caminhar. Passaram os campos de treino. Passaram os edifícios. Através das memórias de onde se tinham desfeito e de alguma forma se tinham encontrado novamente. Janta comigo, disse Ethan. Na tua casa, sem restaurantes sofisticados, sem segurança, sem assistentes. Apenas nós. Maya riu. Apenas nós. Tens a certeza de que consegues lidar com isso? Contigo? Consigo lidar com tudo. Naquela noite, o apartamento de Maya parecia acolhedor, confortável. Nada como a mansão fria de Ethan. Ela cozinhou massa enquanto ele punha à mesa. Simples, doméstico, perfeito. Jazz tocava suavemente no seu altifalante. O tipo de música que costumavam ouvir há anos. Lembraste-te do nosso primeiro encontro? Perguntou Maya, mexendo o molho. No cinema. Riste-te em todas as partes erradas. Porque o filme era terrível. Era um drama mal representado. Ethan sorriu. Saímos a meio. Fomos comer gelado em vez disso. A melhor decisão que alguma vez tomamos. Sentaram-se para comer. A massa era simples, mas boa. A conversa fluía facilmente, como se o tempo não tivesse passado, como se nunca tivessem estado separados, exceto que tinham. E isso tornava o momento ainda mais precioso. Eu era tão teimosa, disse Maya. Naquela altura, fiquei à espera que mudasses. Nunca me impus. Nunca exigi mais. Eu era pior. Sabia que te estava a magoar e continuei a fazê-lo. Dizia a mim mesmo que era pelo nosso futuro, mas na verdade estava apenas assustado. De quê? De precisar de ti, de admitir que não conseguia fazer tudo sozinho. Ele estendeu a mão pela mesa. Pegou na dela. Já não tenho medo. Bom, porque eu também preciso de ti, e não tenho medo de o dizer. A chuva começou a cair lá fora, suave e constante, tal como naquela noite no ginásio. Ethan levantou-se, estendeu a mão. Dança comigo. Quase não há espaço. Não precisamos de espaço. Só preciso de ti. Maya pegou na mão dele. Deixou-o puxá-la para perto. Balançaram devagar na pequena cozinha. A cabeça dela repousou no peito dele. Os braços dele envolveram-na. Isto é bom, ela sussurrou. Sim, é. Nenhuma mansão, nenhum carro caro, nenhum jantar chique. Só nós. Finalmente. Dançaram na penumbra. A chuva batia nas janelas. A música tocava suavemente. 2 pessoas que se tinham perdido e, de alguma forma, milagrosamente, encontraram o caminho de volta. Vou casar contigo um dia, disse Ethan em voz baixa. Se me quiseres, não agora, sem pressas, mas um dia, quando estiveres pronta, quando confiares que eu realmente mudei. Maya afastou-se para olhá-lo. Ethan, não estou a pedir agora. Estou apenas a dizer-te, para que saibas, para que percebas quão sério eu sou. Os olhos dele eram firmes, seguros. És tudo para mim, Maya. Sempre foste. Sempre serás. Lágrimas escorriam pelas suas bochechas. Não pode simplesmente dizer coisas assim. Por que não, é verdade? Porque me faz querer dizer sim agora mesmo. E devemos esperar. Fazer isto da forma certa. Então esperaremos. O tempo que precisares. Ela beijou-o.
demorada e lentamente, derramando tudo o que sentia naquele beijo, todo o amor, toda a esperança, toda a crença de que desta vez fariam as coisas bem. Quando se afastaram, ambos sorriam. Segundas oportunidades, disse Maya, que finalmente fazem sentido, Ethan completou. Sentaram-se no sofá dela, aninharam-se juntos. A chuva caía constantemente lá fora, criando um ritmo pacífico. Fica esta noite, disse Maya. Apenas dorme, apenas fica aqui. Está bem. E amanhã? Amanhã começamos a construir a nossa vida, a sério, juntos. Maya encostou a cabeça no ombro dele, sentiu o batimento cardíaco dele, constante e forte. Após 5 anos de tempestades, a paz parecia quase estranha, mas boa, tão boa. Eu amo-te, ela sussurrou. Eu também te amo. Lá fora, a chuva lavava tudo. Lá dentro, 2 pessoas que quase se tinham perdido abraçavam-se com força e não se largavam. Algumas tempestades passam, algumas deixam destruição, mas algumas, se tiveres muita sorte, deixam algo belo no seu rasto, algo pelo qual vale a pena lutar, algo pelo qual vale a pena guardar, algo chamado lar. 3 meses passaram como um sonho suave. Ethan mudou-se da sua mansão. Não de imediato, não de forma dramática, mas devagar, deliberadamente. Vendeu a maior parte dos seus móveis. Doou os seus fatos de marca. Guardou apenas o que importava. Ele encontrou um apartamento a 20 minutos da academia. Pequeno, simples, nada como a sua vida antiga. Maya ajudou-o a mudar-se. Ela estava na sala vazia, com as mãos na anca, a observar o espaço. É tão normal, ela disse. Isso é mal? É perfeito. Passaram o dia a desfazer caixas, a fazer do apartamento um lar. Maya trouxe plantas. Ethan pendurou fotografias. Simples. Deles juntos. De momentos que importavam. E esta? Maya ergueu a velha foto da feira popular. Aquela que ele guardara durante todos aqueles anos. Sala de estar. Parede central. Tens a certeza? É um bocado embaraçoso. Olha para o meu cabelo. O teu cabelo era lindo. Tu eras linda. Ele pegou na foto. Observou-a. Isto lembra-me de quem éramos, antes de eu estragar tudo. Já não somos essas pessoas. Não, somos melhores. Ele pendurou a foto cuidadosamente. Recuou. Maya envolveu-o com os braços por trás. Gosto disto, ela disse. Nós aqui, a construir algo real. Eu também. O telemóvel dele vibrou. Um e-mail de trabalho. Ele deu uma olhadela, depois guardou o telemóvel sem responder. Maya reparou. Não respondeste. Pode esperar. Ethan, não tens de ignorar o teu trabalho completamente. Apenas equilibra-o. Eu sei, mas neste momento isto é mais importante. Tu és mais importante. Ela beijou-lhe o ombro. Tu realmente mudaste. Estou a tentar. Todos os dias. Na semana seguinte, Ethan conheceu a família de Maya. Ele estava aterrorizado. Eles vão odiar-me, disse ele no carro. As suas mãos agarravam o volante com demasiada força. Eles não te vão odiar. Eu magoei-te. Eles sabem disso. Provavelmente querem assassinar-me. Maya riu. A minha mãe talvez, um pouco. Mas ela vai superar isso. Isso não é reconfortante. Eles pararam em frente a uma pequena casa numa zona residencial. Bairro agradável. Crianças a jogar basquetebol na rua. Cães a ladrar. Tão diferente do mundo de Ethan. A mãe de Maya abriu a porta. Era mais baixa que Maya, mais cheia, com olhos bondosos que se tornaram afiados quando viu Ethan. Mamã, este é o Ethan. Eu sei quem ele é. A voz dela era fria, medida. Entra. A casa cheirava a cozinhados. Comida caseira, rica e reconfortante. O estômago de Ethan roncou apesar do nervosismo. O pai de Maya estava sentado na sala. Homem grande, calado. Olhou Ethan de cima a baixo. Não sorriu. Senhor, é uma honra conhecê-lo. O irmão mais novo de Maya, Marcos, era mais amigável. 25 anos e a estudar direito. Apertou a mão de Ethan com um sorriso. O famoso milionário. A Maya disse-nos que andaste a organizar ferramentas. Marcos, Maya avisou. O quê? É verdade. Mãe, ouviste falar das ferramentas? Ouvi. A mãe de Maya trouxe um refresco. Pousou-o com mais força do que o necessário. Ouvi muitas coisas. O jantar foi estranho no início. Longos silêncios. Perguntas diretas. Então, Ethan, disse o pai de Maya, o que te faz pensar que mereces uma segunda oportunidade? Pai,
Maya começou. Não, está tudo bem. Ethan pousou o garfo. Encarou os olhos do homem mais velho. Não mereço, senhor. Estraguei tudo. Feio. Escolhi o meu negócio em vez da sua filha. Magoei-a. Parti-lhe o coração. Quase arruinei a carreira dela. A mesa ficou em silêncio. Mas Maya deu-me outra oportunidade de qualquer forma. Não porque eu a merecesse, mas porque ela tem o maior coração que alguma vez conheci. A voz dele embargou ligeiramente. Prometo-lhe, senhor, passarei o resto da minha vida a provar que sou digno desse coração. O pai de Maya observou-o por um longo momento. Depois acenou com a cabeça. Boa resposta. Robert, disse a mãe de Maya, não o encorajes ainda. Ah, deixa o rapaz respirar, mulher. Ele está a tentar. Tentar não é suficiente. Mamã. Maya estendeu a mão para a mãe, mas a mãe puxou a mão. Levantou-se. Posso falar contigo? A sós? Maya olhou para Ethan. Ele acenou com a cabeça. Ela seguiu a mãe para a cozinha. Ethan ficou sentado com os homens. Silêncio desconfortável. Então, disse Marcus, tu varreste mesmo o chão por ela? Sim. Isso é, na verdade, bastante romântico. Marcus, o Sr. Brooks avisou. O quê? É, melhor que flores. Na cozinha, Maya confrontou a mãe. Os olhos da mulher mais velha estavam úmidos. Minha filha, só quero que sejas feliz. Eu sou feliz, mamã. És? Ou estás a contentar-te com alguém que te magoou porque achas que não consegues algo melhor? Não estou a contentar-me. O Ethan é diferente agora. As pessoas não mudam, Maya. Não de verdade. Apenas escondem melhor o seu verdadeiro eu. Maya pegou nas mãos da mãe. Mamã, pensei o mesmo. Durante 5 anos pensei que ele nunca mudaria, nunca me escolheria. Mas ele mudou. Ele voltou e ficou. Mesmo quando era difícil. Mesmo quando lhe custou tudo. E se ele voltar a ir embora? Então eu sobreviveria, como antes. Mas mamã, e se ele não for? E se isto for real? E se tivermos o nosso final feliz? Lágrimas escorriam pelas bochechas de Maya. Não mereço essa oportunidade? A mãe puxou-a para perto. Abraçou-a com força. Tu mereces tudo, minha filha. Tudo de bom neste mundo. Só não quero ver-te magoada de novo. Eu sei, mas eu amo-o. Amo mesmo. Então eu vou tentar. Por ti. Vou tentar aceitá-lo. Eles voltaram para a mesa. A mãe de Maya sentou-se. Olhou para Ethan. Se lhe partires o coração de novo, eu parto-te a ti, entendes? Sim, senhora. Bom, agora come. A comida está a arrefecer. O resto do jantar correu melhor. Mais fácil. À sobremesa, a mãe de Maya já estava quase a sorrir. O pai dela contava histórias. Marcus fazia piadas. Ethan sentiu algo que não sentia há anos. Pertencimento, família, lar. 2 semanas depois, Harper visitou o novo apartamento de Ethan. Ela entrou, olhou em volta e desatou a rir. É aqui que vives agora? O que é que tem de errado? Nada, é só tão normal. Nunca pensei que veria o dia. Ela atirou-se para o sofá modesto dele. Tu realmente mudaste. Toda a gente continua a dizer isso. Porque é verdade. O velho Ethan nunca viveria num apartamento comum. Nunca namoraria alguém que o desafiasse. Nunca aparecia para as coisas. Ethan sentou-se em frente dela. Achas que vai durar? A mudança? Ou a relação? Ambos. Harper considerou. A relação? Definitivamente. Vocês os dois são sólidos. Qualquer um consegue ver isso. Ela fez uma pausa. A mudança? Isso depende de ti, todos os dias. Tenho medo de voltar atrás, de me focar demasiado no trabalho, de perder coisas importantes. Então não o faças. Não é assim tão simples. Mas é. Fazes uma escolha. Todos os dias. Ela ou o trabalho. Presença ou ausência. Amor ou orgulho. Harper inclinou-se para a frente. O facto de estares assustado significa que te importas. Isso é bom. Quando é que ficaste tão sábia? Sempre fui sábia. Tu é que nunca o viste. Ele atirou-lhe uma almofada. Ela atirou de volta. A sério, porém, disse Harper. Estou orgulhosa de ti. Fizeste o trabalho. Enfrentaste os teus medos. Apareceste. Isso é enorme. Obrigado, Harper, por tudo. Por teres ficado comigo mesmo quando eu estava um desastre. Sempre. Ela levantou-se. Agora, tenho uma reunião com o teu diretor-geral. Alguém tem de manter a empresa a funcionar enquanto tu estás ocupado a ser feliz no amor. Depois que ela saiu, Ethan sentou-se no apartamento silencioso. Pensou nas palavras de Harper, a escolha diária, o esforço constante. Ele pegou no telemóvel.
Mandou uma mensagem a Maia. Jantar hoje, na minha casa, eu cozinho. A resposta dela veio rápida. Tu cozinhas agora? Isso eu tenho de ver. Ele sorriu. Começou a planear o menu. O jantar foi um desastre. O frango queimou. O arroz estava empapado. Os vegetais estavam de alguma forma, ao mesmo tempo, crus e cozidos demais. Maia sentou-se à mesa a tentar não rir. Está mal, não está? Ethan disse. É criativo. Isso é código para terrível. Ela finalmente riu. Ok, sim, é terrível. Mas tu tentaste. Isso é o que importa. Eu queria fazer algo bom por ti. Fizeste. Isto é bom. Frango queimado e tudo. Em vez disso, pediram pizza. Sentaram-se no chão a comer diretamente da caixa. Lembraste quando costumávamos fazer isto? Maia disse. Antes de ficares todo bem-sucedido e insistires em pratos a sério. Eu era pretensioso. Um pouco. Mais do que um pouco. Ela sorriu. Mas estás melhor agora. Mais real. Tive uma boa professora. Eles terminaram de comer. Ethan arrumou, enquanto Maia navegava no telemóvel. Depois sentou-se ao lado dela no sofá. Perto, mas sem invadir o espaço. Posso perguntar-te uma coisa? Ele disse. Sempre. O que te fez dar-me outra oportunidade? A sério, depois de tudo o que fiz. Maia pousou o telemóvel. Virou-se para encará-lo. Sinceramente, vi-te a varrer aquele pátio de treinos. E pensei, este homem ou mudou de verdade, ou está verdadeiramente desesperado. Qual dos dois? Ambos. Estavas desesperado para te provares. Mas também tinhas mudado. Eu via isso. A humildade, o serviço, a vontade de fazer qualquer coisa. Ela tocou-lhe no rosto. Mas, acima de tudo, vi-te escolher-me. Sobre o teu orgulho, sobre a tua reputação, sobre tudo. Foi isso que me fez acreditar. Vou continuar a escolher-te todos os dias, pelo resto da minha vida. Eu sei, é por isso que te amo. Eles beijaram-se, suave e lentamente, sem urgência, apenas conexão. Quando se afastaram, Maia encostou a cabeça no ombro dele. Ethan envolveu-a com os braços. Vou dar uma aula de defesa pessoal na próxima semana, ela disse. Para mulheres, uma iniciativa comunitária. Isso é ótimo. Estava a pensar, talvez pudesses ajudar, não a dar aula, apenas a estar lá, a ajudar a demonstrar. Queres que eu seja agredido por um grupo de mulheres a aprender defesa pessoal? Basicamente, sim. Ele riu. Aceito. A sério. A sério. Quero fazer parte da tua vida. De tudo. Não apenas das partes fáceis. Ela beijou-lhe a bochecha. Tu és bastante maravilhoso, sabes? Estou a tentar. Estás a conseguir. A aula de defesa pessoal foi mais difícil do que Ethan esperava. Maia era uma instrutora exigente. As mulheres eram alunas motivadas. Ele foi derrubado, pontapeado, atirado. O seu corpo doía, mas ele adorou. Observar Maia a ensinar, ver a confiança dela, a sua habilidade, a forma como as mulheres a admiravam. Este era o elemento dela, o seu propósito. Após a aula, uma mulher aproximou-se deles, de meia idade, com uma energia nervosa. Obrigada, disse ela a Maia. O meu ex tem sido difícil. Isto faz-me sentir mais segura. Maia apertou-lhe a mão. És mais forte do que pensas. Continua a praticar. A mulher partiu. Ethan viu lágrimas nos olhos de Maia. Estás bem? Ele perguntou. Eu só adoro isto. Ajudar pessoas, fazer a diferença. Importa. Tu importas. Tudo o que fazes importa. Ela sorriu através das lágrimas. Como tive tanta sorte. Eu é que tenho sorte. Eles foram para casa em silêncio confortável. Num semáforo vermelho, Maia estendeu a mão e pegou na dele. Muda-te para cá comigo, ela disse de repente. O coração de Ethan gaguejou. O quê? Muda-te. Para o meu apartamento. Ou arranjamos um sítio novo juntos. Não me importo. Eu só quero acordar ao teu lado todos os dias. Quero que isto seja oficial. Real. Maia, tens a certeza? Só passaram alguns meses. Perdi 5 anos sem ti. Não vou perder mais tempo. O semáforo ficou verde. Ethan conduziu. A sua mente estava a mil. E o teu espaço? A tua independência? Continuarei a tê-lo. Teremos juntos. Limites saudáveis. Vidas individuais. Mas um lar partilhado. Ele encostou o carro. Virou-se para encará-la. Sim. 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 1000 vezes sim. Eu também quero acordar ao teu lado. Quero construir uma vida contigo. Uma vida a sério. Ela beijou-o.
Ali mesmo, na beira da estrada. Carros buzinavam ao passar. Nenhum deles se importava. Encontrar um lugar levou tempo. Eles viram apartamentos, moradias em banda, casas pequenas. Nada parecia totalmente certo, até que o encontraram. Um apartamento de 2 quartos com varanda. Nem muito grande, nem muito pequeno. Perfeito. O que achas? Maya perguntou de pé na sala vazia. É perfeito. Precisa de trabalho, pintura, talvez novos pisos. Podemos fazer isso. Juntos. Eles assinaram o contrato de arrendamento nesse dia. A mudança foi um caos. Combinar 2 vidas, 2 conjuntos de móveis, 2 estilos diferentes. Tu tens livros a mais, disse Maya, a olhar para as caixas. Tu tens sapatos a mais. Sapatos são práticos. Tu tens 40 pares. E uso todos. Logan e Harper ajudaram a mudar móveis. O chefe Daniels apareceu com uma prenda de casa nova. A família de Maya trouxe comida. Ao anoitecer, o apartamento estava uma confusão. Caixas por todo o lado, móveis nos lugares errados. Nada organizado. Ethan e Maya estavam no meio de tudo, exaustos, suados, felizes. Isto é uma loucura, Maya disse. Caos completo. Eu adoro. Eu também. Eles pediram comida para fora. Comeram sentados no chão, rodeados de caixas. Fizeram planos para onde tudo iria. O quarto deve ser azul, Maya disse. Eu estava a pensar em cinzento. Cinzento é aborrecido. Azul é demasiado claro. Vamos comprometer. Azul cinzento. Ethan riu. É assim que vai ser a nossa vida agora. A comprometer em cores de tinta. E eu não a teria de outra forma. Naquela noite, dormiram num colchão no chão. Ainda sem estrutura de cama. Nenhum lençol desempacotado. Apenas um colchão e um ao outro. Maya aninhou-se contra o peito de Ethan. Ele segurou-a perto. Ambos exaustos, mas contentes. Obrigada, ela sussurrou. Pelo quê? Por teres voltado, por teres mudado. Por me amares o suficiente para tentar. Obrigado por me teres dado a oportunidade. Por teres acreditado que eu podia ser melhor. Tu és melhor. Nós somos melhores. Juntos. Ela adormeceu primeiro. Ethan ficou acordado a ouvi-la respirar, a sentir o batimento cardíaco dela contra as suas costelas. Isto era o que importava. Não dinheiro, não sucesso, não nenhuma das coisas que ele tinha perseguido por tanto tempo. Apenas isto. Amor. Presença. Companheirismo. Ele tinha finalmente encontrado o seu caminho para casa. 6 meses depois de começarem a viver juntos, tiveram a primeira discussão a sério. Ethan foi arrastado para uma crise empresarial. Reuniões de emergência, teleconferências, dias de 14 horas durante uma semana seguida. Ele perdeu o jantar, perdeu um filme que tinham planeado, perdeu a oportunidade de estar presente. Maya tentou ser compreensiva, mas no 8º dia, ela explodiu. Isto é exatamente o que disseste que não aconteceria, ela disse. A voz dela era áspera, magoada. Eu sei, desculpa. Isto é temporário. Apenas até resolvermos... É sempre temporário. Até a próxima crise. A próxima emergência. Quando é que isto acaba, Ethan? Isso não é justo. Isto é diferente. É porque do meu ponto de vista parece exatamente o mesmo. Ele estava cansado, estressado. Ele respondeu bruscamente. Estou a tentar equilibrar tudo. Não é fácil. Nunca disse que era fácil. Mas tu prometeste que estarias presente. Prometeste que as coisas seriam diferentes. São diferentes. Uma semana má não apaga 6 bons meses. Uma semana má transforma-se em 2, depois 3. Depois estamos de volta onde começamos. Eles estavam na cozinha, ambos zangados, ambos assustados. Ethan respirou fundo, forçou-se a acalmar. Tens razão. O quê? Tens razão. Deixei o trabalho dominar. Disse a mim mesmo que era justificado, que esta crise era importante. Mas a verdade é que tu és mais importante. Nós somos mais importantes. A raiva de Maya esvaziou-se. Não estou a tentar controlar-te. Eu só tenho medo. Medo de te perder de novo. Medo de ficar em segundo plano. Não estás em segundo plano. Nunca mais estarás. Desculpa por te ter feito sentir assim. Ele tirou o telemóvel. Ligou para o seu diretor-geral. Pôs em alta voz. Brian, preciso que lides com a crise sem mim. Completamente. Toma as decisões. Confio em ti. Mas Ethan, não. Foi por isso que te contratei. Para lidares com estas situações.
Vou tirar o resto da semana de folga. De folga a sério, sem chamadas, sem e-mails. Confio em ti. Ele desligou. Olhou para Maya. O que acabaste de fazer? Ela perguntou. Eu escolhi-te. E continuarei a escolher-te. Mesmo quando for difícil. Especialmente quando for difícil. Lágrimas encheram os olhos dela. Acabaste de te afastar de uma grande crise. Não é uma crise. É só negócio. E negócio não é tudo. Ela caminhou para os braços dele. Abraçou-o com força. Obrigada. É a sério, Maya. Aprendi. Tu vens em primeiro lugar. Sempre. Passaram o resto da semana juntos. Realmente juntos. Sem telemóveis, sem distrações. Apenas eles. Pintaram o quarto. Montaram móveis. Viram filmes. Falaram sobre tudo e sobre nada. A discussão tornou-se um ponto de viragem. Prova de que podiam navegar o conflito. De que Ethan realmente tinha mudado. De que a relação deles podia sobreviver ao estresse. 1 ano depois de Ethan ter regressado à vida de Maya, ele levou-a ao lugar onde tudo começou, a Academia da Polícia de Cascais. Por que estamos aqui? Maya perguntou enquanto passavam pelos portões. Vais ver. O campo de treinos estava vazio, fim de tarde. A luz da hora dourada pintava tudo de suave. Ethan levou-a ao centro do campo, onde ele a tinha visto pela primeira vez com Logan, onde os seus ciúmes tinham acendido, onde tudo começou. Foi aqui que percebi que te tinha perdido, ele disse. De pé aqui a ver-te rir com outra pessoa, a perceber que não tinha direito a ter ciúmes, nenhuma pretensão sobre ti. Ethan, deixa-me acabar. Ele pegou nas mãos dela. Passei este ano a tentar provar que sou diferente, melhor, digno do teu amor, e espero ter conseguido. Mas mais do que isso, aprendi algo. O quê? Que o amor não é sobre grandes gestos, não é sobre dinheiro ou presentes, ou sobre tirar alguém do chão. É sobre estar presente, todos os dias, mesmo quando é aborrecido, mesmo quando é difícil, especialmente quando é difícil. Os olhos de Maya encheram-se de lágrimas. Ela sabia o que vinha a seguir. Ethan ajoelhou-se. Maya Brooks, tu és a pessoa mais forte e mais incrível que alguma vez conheci. Tu desafiaste-me, mudaste-me, fizeste-me querer ser melhor e deste-me uma segunda oportunidade que eu absolutamente não merecia. Ele tirou um anel. Simples, elegante, não o maior diamante, não o design mais vistoso, apenas perfeito. Prometo escolher-te todos os dias pelo resto da minha vida, estar presente, ser honesto, ser o parceiro que mereces. Queres casar comigo? Maya estava a chorar sem parar agora. Lágrimas de felicidade, lágrimas avassaladoras. Sim, ela sussurrou, depois mais alto. Sim. Ethan deslizou o anel para o dedo dela. Levantou-se, puxou-a para os seus braços. Eles beijaram-se enquanto o sol se punha atrás deles, pintando o céu de rosa e dourado. Dos edifícios, pessoas começaram a aparecer. O chefe Daniels, Logan, Harper, a família de Maya, todos eles a sorrir. Tu planeaste isto? Maya riu através das lágrimas. Queria que todos os que importam estivessem aqui, para testemunhar isto, para celebrar conosco. A mãe dela apressou-se a chegar, abraçou-os a ambos. Estou tão feliz por ti, minha querida. Obrigada, mãe. O pai dela apertou a mão do Ethan. Um aperto firme, respeito nos olhos. Bem-vindo à família, filho. O Logan puxou os dois para um abraço de urso. Eu sabia. Sabia que vocês os dois conseguiriam. A Harper limpou os olhos com um lenço de papel. Não estou a chorar. És tu que estás a chorar. Estás definitivamente a chorar, disse o Ethan. Cala-te. O comissário Daniels aproximou-se por fim. Sorriu amplamente. Até que, enfim, tinha de ter a certeza de que a merecia, disse o Ethan. E mereces? Não. Mas passarei a minha vida a tentar. Boa resposta. Celebraram num restaurante próximo. Família e amigos. Histórias e gargalhadas. A Maya continuava a olhar para o anel, depois para o Ethan, depois de volta para o anel. Não consigo acreditar que isto seja real, disse ela. Acredita? Esta é a nossa vida agora, juntos, a sério. Para sempre? Para sempre. 6 meses depois casaram-se numa cerimônia pequena. Nada de luxos. Apenas as pessoas que importavam. As pessoas que os tinham apoiado, que tinham acreditado na sua segunda oportunidade. A Maya usou um vestido branco simples. Lindo, elegante, perfeito.
O Ethan usava um fato cinzento, guardava os seus votos no bolso, mas quando o momento chegou, não precisou deles. Maya, tu salvaste-me, não do fracasso, da pobreza ou de algo dramático. Salvaste-me de mim mesmo, de uma vida de sucesso vazio e conquistas ocas. Ensinaste-me o que realmente importa, o que a verdadeira força significa, o que o amor realmente é. Ele teve de fazer uma pausa, recompor-se. Prometo estar presente para ti, todos os dias, de formas grandes e pequenas. Prometo escolher-te acima do meu orgulho, acima do meu trabalho, acima de tudo. Prometo ser o homem que acreditaste que eu poderia ser. Amo-te, completamente, para sempre. Os votos da Maya eram mais simples, mas igualmente poderosos. Ethan, tu magoaste-me, partiste-me o coração, fizeste-me questionar tudo, mas também voltaste, mudaste. Provavas que as pessoas podem crescer, que o amor pode sobreviver a tempestades. Ela apertou as mãos dele. Escolho perdoar. Escolho confiar. Escolho-te a ti. Hoje e todos os dias que se seguirem. Amo-te. Beijaram-se. Marido e mulher. Segundas oportunidades e novos começos. A recepção foi alegre. Dança e gargalhadas. Histórias sobre o seu percurso. Brindes ao seu futuro. O Logan fez um discurso que fez todos chorar. A Harper fez um discurso que fez todos rir. O comissário Daniels fez um discurso que conseguiu os dois. A mãe da Maya puxou o Ethan para um lado a dada altura. Eu estava errada em relação a ti, disse ela. Tu mudaste mesmo. Provavas que eu estava errada, e estou grata por isso. Obrigado por me dares a oportunidade de o provar. Não me faças arrepender. Não farei. Prometo. Ela abraçou-o de verdade, aceitação e amor. À medida que a noite terminava, o Ethan e a Maya estavam na varanda, a olhar para a cidade, para a sua vida, para o seu futuro. Conseguimos, disse a Maya. Conseguimos mesmo. Sim, conseguimos. Não foi fácil. Não, mas valeu a pena. Ela encostou-se a ele. Ele abraçou-a. Ficaram em silêncio confortável. Duas pessoas que se tinham perdido e encontrado o caminho de volta. Amo-te, disse ela. Também te amo. Para sempre? Para sempre. As luzes da cidade cintilavam lá embaixo. Um novo capítulo a começar. Não perfeito, não sem desafios, mas real, verdadeiro. Construído sobre uma base de trabalho árduo, humildade e amor que tinha sobrevivido a tudo o que lhe fora atirado. Algumas tempestades destroem, algumas tempestades testam, mas as tempestades mais fortes, elas transformam, elas tornam-te mais forte, elas mostram-te o que realmente importa. O Ethan tinha entrado na academia da polícia há 1 ano, paralisado pelo medo e pelo arrependimento. Tinha-a deixado transformado, humilde, melhor, não por causa de dinheiro, sucesso ou qualquer coisa externa, mas porque a Maya lhe tinha dado uma oportunidade para provar que o amor era mais forte que o orgulho, que estar presente importava mais do que grandes gestos, que a verdadeira força vinha da vulnerabilidade, não do poder. E enquanto estavam na varanda, marido e mulher, com o futuro a estender-se diante deles, ambos sabiam uma coisa com certeza. Estavam exatamente onde deveriam estar, juntos, finalmente, em casa.